Aposentadoria híbrida é o tema de hoje. Primeiramente, te explicarei o significado das palavras aposentadoria e híbrida. Aposentadoria, benefício mensal pago pelo INSS aos seus segurados, aos seus filiados. Segurados, filiados esses que atendem aos requisitos que eles próprios exigem na lei para concessão do benefício. Híbrida. A palavra híbrida nada mais é que uma junção. Uma junção, ao nosso caso aqui, uma junção de tempo ou uma junção de requisitos. Então, a aposentadoria híbrida é aquela aposentadoria que, dentro do requisito tempo de contribuição, a lei permite que aquelas pessoas que trabalharam e comprovam durante a sua vida um tempo ali na área rural, como agricultor, como seringueiro, como pescador, e que também trabalhou um tempo ali como trabalhador urbano, contribuiu de forma urbana, que seja de carteira assinada, que seja ali tendo uma empresa no nome, ou contribuindo como facultativo, autônomo, MEI e etc. Quais são os requisitos, gente, para que a pessoa consiga se aposentar na modalidade híbrida? Primeiro, a idade. Mulher, 62 anos de idade. Note que a idade que a mulher tem que ter para solicitar essa aposentadoria é a mesma da urbana. Porque lá na aposentadoria urbana, a mulher também tem que ter 62 anos de idade. E no rural, não. A mulher tem que ter, quando ela se comprova ali os 15 anos imediatamente anteriores à data do pedido. No rural, ela se aposenta com 55 anos de idade. Então, na híbrida, que é o quê? Junção de tempo rural com junção de tempo urbano, a mulher tem que ter 62 anos de idade. E o homem, 65 anos de idade, tá? Por que a lei beneficia a mulher, né? Para que a mulher se aposente com uma idade inferior do homem? Porque a mulher, ela atua em jornada dupla, tripla e quádrupla às vezes. Então, haja vista todo esse esforço que a mulher faz durante toda a sua vida, a lei achou por bem beneficiá-la. Tempo de contribuição. A mulher tem que comprovar 15 anos de contribuição. Aí é aqui que a gente faz a junção, é aqui que entra a palavra híbrida. Porque essa mulher pode ter trabalhado um tempo da vida dela na roça e um tempo na cidade, né? Então ela faz a junção desse tempo para completar os 15 anos para que assim ela consiga se aposentar, tá? Homem, 65 anos de idade e tempo de contribuição. Veja bem nessa ressalva que eu farei a vocês. O que ocorre? No final do ano de 2019, no mês de novembro, entrou em vigor nova lei. A lei da Previdência Social, dos requisitos, deu uma alterada. E no caso do homem, o homem que colocou o dinheiro no bolso do INSS antes de novembro de 2019, tem que comprovar também 15 anos de contribuição. Agora, aquele homem que só, ou começou a trabalhar na roça e consegue comprovar, ou colocou dinheiro no bolso do INSS após o final do ano de 2019, no mês de novembro, ele terá que comprovar 20 anos de contribuição. Veja bem, gente, que esses requisitos da aposentadoria híbrida é o mesmo requisito da aposentadoria urbana. Só que quando eu vou me aposentar na modalidade urbana, eu só comprovo tempo de contribuição urbana, que seja de carteira assinada, empresa e todos os outros requisitos que eu já falei para vocês anteriormente, tá? E aqui não, porque às vezes o homem, ele também pode ter trabalhado um tempo na roça e um tempo na cidade. Tempos estes que de forma individual não completam o tempo mínimo para aposentar urbano ou rural. Então a lei criou a modalidade híbrida, que ao meu ver foi excelente, né? Porque imagina ali que, no caso do homem e da mulher, juntando ali todo o tempo que eles têm de urbano e rural, seja superior a 15 ou superior a 20 se o homem é filiado ao INSS após novembro de 2019. Mas, no entanto, não é suficiente.
Então, gente, o homem e a mulher ficam prejudicados e por isso que a lei criou essa modalidade híbrida que, como eu já expliquei aqui, é a junção do tempo rural com o tempo urbano, tá? Quem pode se beneficiar, pessoal? Essas pessoas, né? Que trabalharam ali um tempo na roça, que trabalharam um tempo na cidade e querem fazer essa junção, porque se separar esses tempos de urbano e rural, os dois separados não conseguem dar o tempo lá da urbana e da rural, o tempo que a lei exige. Então são essas pessoas. Vamos lá para 2 casos reais aqui do escritório. Caso 1, essa pessoa, um homem no caso, ele trabalhou a vida toda na roça. No entanto, um dado tempo da vida dele, ele começou a trabalhar como conselheiro de uma cooperativa aqui, né? Então, ele começou a receber por isso, ou seja, ele começou a colocar dinheiro no bolso dele de outras maneiras, a não ser exclusivamente como trabalhador rural. E eles começaram a contribuir com o INSS dele. Então, ele perdeu a qualidade de trabalhador exclusivamente rural, porque, como eu já expliquei aqui nos outros vídeos, entrou dinheiro no bolso dele de outras maneiras, não só como trabalhador rural. Então, essa pessoa, se fosse olhar o tempo rural e se fosse olhar o tempo urbano, separadamente não daria o tempo mínimo dentro das outras modalidades de aposentadoria, mas se juntar, ele consegue aposentar como híbrido. Então, ele conseguiu. É um caso aqui recente do escritório que foi benéfico, tá? Outro caso de um senhor também que trabalhou a vida toda na roça. No entanto, em um dado momento da vida dele, ele tinha 53 anos, ele assinou a carteira dele, trabalhou numa fazenda próxima à rocinha dele. E ele ficou lá trabalhando por um certo tempo. E lá ele não era trabalhador exclusivamente rural. Ele fazia outras coisas, ele tinha outros cargos, outras demandas. Então a carteira dele não foi assinada como trabalhador rural. E aí ele perdeu a qualidade de segurado especial dele. Então, o que a gente fez? Também optou pela aposentadoria híbrida. Sem falar que esse segundo caso, ele também já teve uma empresa. Então, é muito importante que a gente pegue casos reais para a gente ver que é super possível, que é super viável e resolve problemas de muitas pessoas que perdem essa qualidade de trabalhador exclusivamente rural, tá? Com relação ao valor do benefício, que todo mundo quer saber. Qual que é o valor do benefício da aposentadoria híbrida, gente? Regra: o INSS vai pegar todas as contribuições que essa pessoa que está solicitando o benefício fez na vida dela. E até mesmo quando rural, todo o tempo que ele comprovou a atividade rural. Porque o segurado especial rural, o trabalhador rural, ele tem que, além de atingir os requisitos, comprovar que de fato ele era trabalhador rural. Então, gente, pega todo esse tempo e faz uma média de 100%, tá? De tudo que essa pessoa contribuiu. Desse 100% de contribuição, a média é 60%. Então, pega todas as contribuições, 60% disso é o valor que essa pessoa vai receber de aposentadoria. Tá, Brenda, mas e se esse 60% ficar inferior a um salário mínimo? Aí, neste caso, se ficar inferior a um salário mínimo, o INSS arredondará o benefício até completar um salário mínimo, porque nas modalidades todas de aposentadoria, nenhuma pode ser inferior a um salário mínimo. Agora, imagina ao contrário, que essa pessoa contribuiu muito mais do que um salário mínimo. Então, o INSS faz uma média total, pega 60% e soma com mais 2%, quando no tempo de contribuição a pessoa superar o tempo mínimo. Exemplo, mulher, 62 anos de idade e 20 anos de contribuição. Qual que é a idade? Qual que é o tempo mínimo? 15. Então ela vai pegar 2% a mais de cada ano que superou os 15 anos. 5 anos foi o tempo a mais que ela contribuiu, não foi? De 15 para 20.
Então pega aí esses 5 anos, multiplica por 2 que vai dar 10. Então a média contributiva dessa mulher, o tempo ali que o INSS vai somar, vai fazer a conta deles lá, será de 70% da média contributiva dela. Onde solicitar esse benefício, gente? Como eu já falei anteriormente, o INSS é o órgão responsável para administrar aí essas aposentadorias. Então, a solicitação é feita no INSS, certo? Não é na porta do INSS que essa solicitação é feita. É através do aplicativo, do site. Agora, na modalidade de aposentadoria híbrida, em especial, eu jamais, em tempo algum, indico que essa pessoa vá fazer essa solicitação desacompanhado de um procurador, de um advogado, de uma advogada especialista na área previdenciária. Por quê, gente? Porque, veja bem, quando a pessoa vai fazer a junção de tempo urbano com tempo rural, né? Teoricamente, o tempo urbano dela já está lá no INSS, já está registrado, mas o rural não. O tempo rural, ela tem que comprovar, e aí tem que preencher a autodeclaração, né? Tem que fazer uma petição muito bem fundamentada, juntando esses 2 tempos aí, para que o analista do INSS entenda muito bem. Então, assim, ó, gente, não indico de forma nenhuma que essa pessoa faça esse pedido, que seja no aplicativo, que seja no site, individual, sempre na presença de um procurador, porque o procurador, ele tem conhecimento legal e ele vai te ajudar a conseguir o seu benefício, tá? Ele vai pegar o seu caso e vai adequar aos requisitos, às regras que o INSS exige, e com isso a concessão da aposentadoria híbrida vem.